Nessa manhã eu vou iniciar a exposição de um fabuloso livro das Escrituras, o livro de Jonas, e, portanto, eu lhe convido a ficar em pé para a gente ler 3 versículos do capítulo 1. Nesse domingo eu já vou lhe preparando psicologicamente, eu não sei se isso é bom, se é ruim, mas eu vou gastar mais tempo nesse domingo, porque no próximo domingo nós vamos retomar a escola bíblica dominical, e informações de cunho mais histórico eu não vou trazer, eu procurarei me ater mais detidamente no livro a partir de domingo que vem. Mas nesse domingo eu preciso de fazer alguns destaques que eu penso que podem nos ajudar na compreensão do livro e de todo esse enredo que o livro de Jonas nos apresenta. Você, então, em pé com a sua Bíblia aberta, me acompanhe, por gentileza, na leitura do livro, do capítulo 1 do livro de Jonas, do versículo 1 até o 3, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus bendito, eis aqui, Pai, o texto santo, a tua palavra, que mais uma vez neste lugar é lida. A minha oração é que o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, levante o rosto sobre a noiva do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus venha instruí-la, embelezá-la, com santidade, com graça, com glória, e que o Senhor Deus venha despertá-la, encorajá-la e, ao mesmo tempo, alertá-la por meio da tua palavra. Que o teu Espírito atue em nós, desconstruindo equívocos, dispondo o nosso coração para te servir, para ser submisso ao Senhor nosso Deus e curvar-se diante da tua glória. Que aqueles que, porventura, estavam vivendo numa rota de fuga, que nessa manhã se arrependam e se voltam para ti a partir dessa leitura e da exposição do texto que nós faremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Deus chama a igreja para pregar. Deus chama a igreja para pregar. Esse ano é um ano da missão da igreja na IPG2. É um ano da missão da IPG2. É um ano de proclamar o Evangelho, é um ano de viver as implicações do Evangelho na vida, a ética do Evangelho na sociedade. Este é um ano que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida e na vida da nossa igreja. Por isso, inicio, no mês de fevereiro, a exposição nesse livro, porque é o livro de Jonas. O livro de Jonas é considerado o livro de missiologia, ou o livro missionário do Antigo Testamento. É claro que você encontra elementos sobre a missão que é dada ao povo de Deus, de ir às pessoas, de compartilhar com as pessoas. Abraão mesmo recebeu essa missão. Mas o livro de Jonas é considerado o livro missionário do Antigo Testamento. O livro de Jonas, ele, se lido, e eu quero recomendar que você leia, é um livro pequenininho, 4 capítulos, você lê na tarde desse domingo, depois do almoço, depois de uma soneca, você poderá ler este livro rapidamente, você não vai gastar 20 minutos para ler esse livro. Mas esse livro, ele provoca e ele provocará na igreja uma profunda reflexão sobre missão transcultural. A gente faz missão aqui, nós devemos fazer missão aqui, mas este livro leva a igreja a pensar, a repensar na questão da missão transcultural. A igreja indo aos povos, às pessoas que vivem longe de nós, que ainda não ouviram o Evangelho, pessoas hostis que precisam ouvir o Evangelho. Alguns estudiosos, eles entendem e defendem que o propósito do livro de Jonas é mostrar a necessidade de arrependimento por parte de Israel. E por que alguns estudiosos pensam assim? Eles pensam assim
porque até mesmo os marinheiros que estavam naquela embarcação, vivendo aquela turbulência, experimentando aquela tempestade, aquela fúria da tempestade, eles se arrependem, eles passam por algum tipo de arrependimento. Mas, sobretudo, porque Jonas, num determinado momento, estando no cantinho do pensamento, Deus tem um cantinho do pensamento para alguns crentes de vez em quando, não é verdade? O cantinho do pensamento de Deus para Jonas é o ventre do peixe, onde ele tem condição de refletir, de pensar sobre as suas escolhas e se arrepender. Mas, sobretudo, o arrependimento dos ninivitas. Então, alguns vão pensar e vão dizer, o propósito do livro é mostrar a necessidade de arrependimento por parte de Israel, porque nele Israel haveria de ver o arrependimento dos marinheiros, o arrependimento dos ninivitas e o arrependimento de Jonas. Outros entendem que o propósito do livro é mostrar o caráter transcultural da missão, embora haja esse elemento também no livro de Jonas. Eu penso, entretanto, que o propósito do livro de Jonas é mostrar que salvação pertence ao Senhor. É Deus quem salva e preserva os marinheiros. É Deus quem salva Jonas do ventre do peixe. É Deus quem salva os ninivitas quando eles se arrependem. E, aliás, é o próprio Jonas que diz, salvação pertence ao Senhor. Eu penso que o livro de Jonas tem como propósito mostrar que salvação vem de Deus. É Deus quem dá salvação às pessoas. Uma terceira coisa que eu queria observar neste livro é o pano de fundo deste livro. E nós vamos entender 2 panos de fundo. Poderíamos elencar outros aqui que talvez ajudem na nossa compreensão daquilo que nós veremos durante a exposição. O primeiro pano de fundo é o pano de fundo escriturístico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há um fundamento nas Escrituras que dão conta que Jonas foi um personagem histórico. Por que isso? Porque estudiosos críticos das Escrituras, especialmente aqueles que não creem no sobrenatural e em milagres, eles vão dizer que Jonas não foi um personagem histórico. E ao contrário deles, eu penso que a Escritura fornece elemento sólido para que você veja que Jonas, de fato, foi um profeta de Deus, que nasceu, que cresceu, que realizou o seu ministério durante o reinado de Jeroboão II. Jeroboão II. E Jeroboão II foi um personagem histórico que teve um reinado longo no Reino do Norte. Mais especificamente em Samaria, por 41 anos durou o seu reinado. Então veja o fundamento escriturístico. Mantenha sua Bíblia aberta em Jonas e vá ao 2º livro dos Reis para você ver que existe esse fundamento, que é a menção do profeta e do ministério do profeta, no capítulo de número 14. Nós poderíamos ler do versículo 23 até o 25, mas eu vou ler apenas o 25, que diz assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo. Quem é o servo? Jonas. Durante qual reinado ele está profetizando? O reinado de Jeroboão II, que teve aí um longo reinado de 41 anos. Filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gad-Efer. Então o texto fala que ele tem pai e que ele nasceu, fala da sua origem. E esse profeta, ele viveu durante o ministério de Amós e Oséias. Ele está profetizando durante o ministério desses homens. E Stuart Wallet, um pregador britânico, ele esteve na Conferência Fiel recentemente e pregou, já faz algum tempo, e a Fiel publicou um livreto, na verdade, sobre as mensagens dele, que você encontra na editora Fiel. Ele afirma que Jonas era seguidor de Elias. Seguidor de Elias. E se isso é verdade, lógico que ele foi
discípulo de Eliseu. Então este homem, ele teve uma escola de profeta assim fabulosa. Ele conviveu com os homens e no período dos homens mais fabulosos. E ele também tinha esse ministério, conforme nós vimos no livro do 2 aos Reis. E Jesus, ainda pano de fundo escriturístico, Jesus reconhece o profeta Jonas como um personagem histórico, assim como seu ministério, sendo um ministério histórico. Então, quando você lê uma literatura, quando você ouvir um teólogo, um pregador liberal que não crê na inspiração das Escrituras, que é uma outra religião, esse tipo de gente pertence a uma outra religião, não são cristãos, não devem ser considerados cristãos. Tentando desautorizar a autoridade do livro de Jonas, você tem elementos suficientes para você falar, não, para com isso, não vem com essa bobagem não. E o pano de fundo histórico, que diz respeito ao modo como os judeus, os israelitas, lidavam com os gentios. Os israelitas, eles desprezavam os gentios. Eles os tinham como inimigos, ou, além de inimigos, como indignos. É assim que eles viam os gentios. Os judeus tinham os gentios como imundos, eles consideravam os gentios como imundos, eles não estavam autorizados, de acordo com a concepção e como que eles assimilaram a lei, de se relacionar com essas pessoas. Tanto é assim que você deve se lembrar que quando Cornélio está tendo aquela experiência em que o anjo o orienta a enviar alguém, um mensageiro, até Pedro, para chamar Pedro como portador do evangelho, a pregar o evangelho a ele para que ele fosse salvo, você vai perceber que ao mesmo tempo, na dinâmica do Espírito Santo, Pedro tem uma visão de um lençol cheio de animais imundos que mandava Pedro, dizia, mata e come. E por que isso? Por conta da mentalidade do judeu no que diz respeito ao gentio. Então, para ele romper essa ideia, essa segregação que eles tinham em relação às raças de outros povos, Deus persuade a Pedro. Eu estou citando Pedro só para você entender como é que era a mentalidade do judeu no que diz respeito aos gentios, a outros povos. Então, é assim que o pano de fundo histórico apresenta a relação dos judeus, dos descendentes de Abraão, com outras pessoas. Só para você entender, e talvez isso, de alguma forma, mostra como é que é essa relação de Jonas, quando ele recebe a missão, ou quando ele é comissionado a pregar para gentios. Mas não é qualquer gentio, são gentios belicosos, extremamente violentos. Hoje, dito isto, hoje nós vamos extrair duas verdades sobre o profeta que foi chamado para pregar. Duas verdades. A primeira verdade que nós vamos extrair sobre o profeta que foi chamado para pregar é que o profeta recebe a missão de Deus. Ele recebe a missão de Deus. Você, com a sua Bíblia aberta, veja como isso é claro no versículo 1 e 2 do texto que nós já lemos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, vejam que coisa notável e extraordinária nesse texto, desse Deus que chama a igreja para pregar o evangelho. Desse Deus que levanta profetas para anunciar a mensagem a outros povos. Deus fala de modo claro, de modo específico, de modo límpido. Deus fala com o profeta e a missão que é dada ao profeta, ela é específica, não tem como ficar confuso ou dizer alguma coisa do tipo, não compreendi. Não entendi que era para eu ir nesta direção. É muito claro, Deus é muito específico naquilo que eu e você precisamos fazer. Nós podemos até dar rodeios, fazer rodeios, nós podemos até protelar, nós podemos até descansar e cruzar os nossos braços, mas não é pelo fato de que Deus não tenha sido claro. O modo como Deus fala ao profeta é específico. Agora, veja só que a missão de Deus dada ao profeta, ela envolve pelo menos quatro coisas.
Tudo que Deus está falando ao profeta é específico. O alvo é específico, a ordem é específica, o conteúdo é específico, a razão do porquê pregar para aquele povo é específica também. Agora veja só que Deus vai mostrar nesse texto 4 verdades que envolvem a missão do profeta. O profeta recebe uma missão e essas coisas estão destrinchadas do que fazer, do que é preciso fazer. E o que é que envolve, então, essas 4 coisas? A primeira coisa é que a missão envolve prontidão. Prontidão do profeta. Vejam vocês que o texto diz assim, que Deus disse para ele, dispõe-te. A missão que Deus deu para o profeta, a missão que Deus dá para a igreja, exige prontidão. A missão envolve prontidão porque há um imperativo, há uma ordem de Deus aqui. Deus não está colocando uma questão opcional. É uma ordem de Deus, do Rei da Glória, do Senhor da história, do Senhor das nações. E o verbo dispor aqui, ele indica ação física de se levantar rapidamente. O que Deus está dizendo para o profeta é que era preciso ter uma ação que envolvia o físico e que também envolvia um movimento que era preciso ser marcado por ligeireza, rapidez. Mas o verbo também, dispor, além de envolver a questão física, envolve também ou indica a necessidade de resposta imediata do coração. Uma resposta imediata do coração. Porque quando há resposta imediata do coração, o físico automaticamente vai entrar em movimento. Quando não há resposta do coração, o físico fica acomodado e a mente também entra num tipo de letargia espiritual, num tipo de coma induzido espiritual em razão dos resquícios do nosso pecado. Então, a primeira coisa que envolve a missão que é dada à igreja, ao profeta, envolve prontidão. A segunda coisa, a missão envolve locomoção, movimento. Vejam vocês que o texto diz assim, dispõe, vai. Dispõe, vai. O profeta deveria dar uma resposta rápida, mas também precisava comprovar, por meio de um movimento, aquilo que ele havia assimilado e que ele precisava fazer. O texto é muito claro. Dispõe-te e vai. Irmãos, a igreja, nós estamos no ano da missão da IPG2. A igreja recebe também uma missão. A igreja precisa responder com prontidão e também com locomoção. Irmãos, a missão da igreja é ir. Nós nos acomodamos nesse espaço confortável em poltronas que vai nos envolvendo e nos abraça num ambiente de ar-condicionado e aprazível. Mas esse deveria ser o momento do ajuntamento na adoração, no espaço que nós somos edificados. Mas a missão da igreja em notificar, levar as boas novas para outras pessoas, envolve movimento para fora dessas paredes. É assim que se alcança as pessoas que Deus quer alcançar. Nós não podemos esperar as pessoas virem a nós. Nós devemos ir às pessoas. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com prontidão e locomoção, movimento. Nós precisamos, a partir do alerta profético de Deus, sair dessa letargia espiritual, para parar de ser crentes consumistas que vêm para receber. Esse espaço é para receber, para você se preparar, para você ser treinado, para você ser alimentado. Mas no dia a dia, no exercício da sua vocação para além dessas paredes, você precisa ir às pessoas. O Senhor Jesus foi às pessoas, os apóstolos foram às pessoas, a igreja foi comissionada a ir às pessoas. Nós não podemos postergar essa missão. Irmãos, eu entendo que não evangelizar é pecado. Você pode até não concordar comigo, mas eu tenho uma premissa bíblica teológica, porque Jesus mandou a gente fazer isso. Quem autorizou, ou quem ordenou, quem deu a missão à igreja para que ela evangelize, para que ela vá, é o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores, é Deus de Deus, que está exaltado à direita de Deus o Pai. Então, se a igreja não evangeliza, a igreja está cometendo um pecado contra Deus. O pecado, no mínimo, o pecado da omissão.
disposição, a missão envolve disposição, a missão envolve prontidão e a missão envolve localização, de local, de CEP, de endereço. Vejam vocês que o texto diz assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Não tem como dizer que não sabia para onde era preciso ir. A localização é específica. O alvo da missão do profeta e o alvo da missão da igreja contemporânea é definido pelo Senhor. É definido pelo Senhor. Agora vejam só o que HDL, colesterol bom, diz no seu comentário. Ele diz: Nínive era grande, mas era também a cidade mais perversa, violenta e rendida ao pecado. A localização e o povo que estava naquela cidade não era um povo fácil de ser alcançado. Vejam vocês, o retrato, retrato está bem distante, né? Eu nem sei mais como é que diz. É retrato mesmo? Marta, obrigado. Porque a gente fica até constrangido, né, de os nossos filhos falar: o que é isso? Os nossos filhos não sabem. Os nossos filhos não sabem que há um tempo atrás chegava boleto na casa da gente para a gente pagar, né? Eles não sabem, chega boleto. Só não chega boleto na casa daquelas pessoas que moram no Jardim Botânico. Né? No SQA também não chega boleto, não. SQA não chega boleto também para quem mora ali, não. Mas para quem está espalhado nas outras quadras do Guará, de vez em quando chega ainda boleto na caixa de correios. Então os meninos não sabem o que é retrato, né? Naum, profeta Naum, ele apresenta uma fotografia da cidade de Nínive, conforme a gente pode ver no capítulo de número 3, versículo 1, ao versículo de número 4. Ele apresenta um retrato para você ver como que era esse povo. Vejam só, o versículo 1 do profeta Naum, do capítulo 3, diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eu vou ficar só nesse versículo, mas se você for até o 4, você vê uma radiografia do que era a cidade de Nínive e como que eram os ninivitas. O que nós vemos nesta cidade, nessa localização específica para a qual o profeta precisa se locomover, de estar com aquele povo, é que a cidade de Nínive era violenta, era imoral, eram as marcas que fazia com que ela fosse identificada na sua existência, na sua localidade. Nínive, ela se tornou famosa por sua crueldade. A crueldade da Assíria, do reino assírio, era lendária. Quando esse povo ele conquistava um outro povo, diz os historiadores que eles decepavam as mãos, os pés, às vezes as mãos e vazavam os olhos, às vezes esfolavam as pessoas no chão, arrastando com seus cavalos, matavam mulheres e crianças. Eles eram impiedosos. Mas é para essa cidade que Deus está mandando o profeta aí. Uma localização específica. Agora, irmão, sabe o que a gente vê numa questão como essa? É que Deus vê o pecado da cidade. Deus vê o pecado de uma população que reside numa cidade. Ainda que às vezes os pecados pareçam estarem escondidos. Mas Deus vê. Deus vê. Deus sabe o que tem acontecido nas grandes cidades. E ainda que parte da população aplauda o que acontece nas grandes cidades, Deus vê o que está acontecendo nas grandes cidades. E Deus nos envia para essas grandes cidades. Deus nos colocou numa grande cidade. Deus nos colocou na beira da capital federal. Deus colocou a IPG2 aqui, e ela está aqui, plantada aqui, com um propósito. Não é para ela crescer para cima, é para ela crescer para os lados.
Crescer para cima é projeto de Babel. Babel é que tem interesse em crescer para cima, em tornar o edifício conhecido, pomposo, para que todo mundo veja e ninguém saia daquele lugar. Isso é projeto de Babel. Projeto de Deus, projeto do reino de Deus é se espalhar, é adentrar nas camadas da sociedade contemporânea, na cidade, e anunciar que Jesus é o Senhor, que anunciar que Jesus é o Rei da Glória, que anunciar que Jesus tem o controle efetivo de todas as circunstâncias, e ainda que as pessoas tenham medo, e ainda que as pessoas fiquem amedrontadas, Jesus é o Rei da história. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos anunciar. A igreja precisa permear as camadas da sociedade, nas localizações mais difíceis e tenebrosas, e que possam, de alguma forma, trazer algum tipo de ameaça. Disposição, locomoção, localização, proclamação. Diz o texto assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Proclamação, proclamação. Aqui nós temos a mensagem que o profeta deve anunciar, deve proclamar. E a mensagem que o profeta recebe para anunciar, o profeta recebe uma ordem para denunciar o pecado da grande cidade de Nínive. Denunciar o pecado. Não é uma tarefa fácil, irmãos. Não é uma tarefa confortável. Experimenta falar dos pecados na sua própria família para você ver que fúria, que uma tempestade desencadeia dentro da sua casa. Experimente, homens, acene para mim, homens, para mim saber se vocês estão aqui ou se vocês estão fora. Homens, quando a mulher da gente resolve falar de um pecado nosso, é um negócio absurdo. A gente se sente ofendido, é um negócio complicado, né? Você está omisso, você não ora com as crianças, não vejo você ler Bíblia, você não precisa levantar a mão, por favor. Né? Mas certamente você já ouviu um negócio assim, né? Esse menino está agindo assim, a culpa é sua. De vez em quando eu escuto alguma coisa assim. Mas mulher também, como do marido, quando o marido quer falar umas coisas com vocês também. Mulheres, vocês estão aqui, levanta a mão, mulheres, casadas. É chato, não é não? Filhos, e quando os pais, os filhos não casados, Tem pouca gente aqui na esperança, né? Pouca gente na esperança. Quando os pais resolvem falar, né? Sua cama, o seu quarto. A linguagem lá da roça, sabe como é que o pai ia falar? Está igual um chiqueiro. Era a linguagem rural, né? Bagunça. Essas coisas assim. Agora imagina você, nós estamos falando do nosso lado, da nossa casa, gente. Na igreja, quando alguém da igreja resolve falar do nosso pecado, né? Não tem uns profetas da igreja, de vez em quando ele vem e bota o dedo no nariz da gente, fala: você, rapaz, você está fazendo uma coisa errada, tal, não sei o quê. Hein? Você está roubando o Senhor, você não está devolvendo os dízimos, seu ladrão. O cara fica, né? Meu Deus do céu. Agora pensa quando você tem que ir para falar para um povo que não é nada amistoso. Que você não conhece, que ele nunca te viu, essas pessoas nunca viram você. E você precisa ir lá e denunciar o pecado dessas pessoas. Vai lá e clama contra a grande cidade de Nínive. Diga para aquela cidade, diga para aquelas pessoas que elas estão debaixo do juízo de Deus. Deus tem uma sentença para aquele povo. Agora, vejam só que Deus, quando Ele chama a igreja, quando Ele envia a igreja, Ele apresenta a razão específica por que a igreja tem que fazer aquilo. Por que a igreja precisa se portar com aquele profetismo denunciador. Não é aleatório, há uma razão para isso. E a razão se encontra no versículo 2, no final. A razão está no finalzinho que diz assim: porque a sua malícia subiu até mim. Porque a sua malícia subiu até mim. Você se lembra que certa feita Deus enviou mensageiros para destruir 2 cidades, cujo registro está no livro do Gênesis, capítulo 18 e 19, se lembra de 2 cidades? Em que Deus
por meio de uma teofania, vai na casa do patriarca, come com o patriarca, banqueteia-se com o patriarca e resolve não mostrar para o patriarca ou revelar para o patriarca o que ele está para fazer, mas o patriarca se aproxima, quer entender o que está acontecendo, e porque o sobrinho dele, afinal de contas, a família dele, os familiares dele moram naquela cidade, e de repente Deus diz que vai destruir aquela cidade, porque o clamor, porque as coisas que aconteciam naquela cidade haviam chegado até Deus, Aqui Deus chama de malícia. A sua malícia subiu até mim. A malícia, irmãos, é a soma de tudo que provoca a ira de Deus. A malícia é todo o conjunto das mazelas de uma sociedade. A malícia é toda a soma total de como que um povo se comporta. Imoralidade, mentira, trapaça, corrupção, idolatria, infidelidade, adultério, tudo isso é malícia. E tudo isso sobe à presença de Deus. E Deus tem repúdio por essas coisas. E Deus age contrariamente a essas coisas, porque isso agride a santidade de Deus, e Deus não fica satisfeito quando Ele olha para uma grande cidade, ainda que ela tenha muitas virtudes, muitas coisas que são aplaudidas. Deus tem repúdio por essas coisas, e Deus chama a igreja para denunciar essas coisas. Deus está chamando o profeta, enviando o profeta para denunciar a população e o povo que vive na grande cidade de Nínive. O que é que nós precisamos denunciar na nossa cidade, irmãos? O que é que nós precisamos denunciar na nossa cidade, no Guará, no Distrito Federal? Talvez o grande índice de divórcio, sem os motivos bíblicos. A nossa cidade é lamentável, nossa cidade é considerada a capital do divórcio. Isso é uma lástima. Isso era para deixar-nos entristecidos, abatidos. E o triste é quando isso chega aos arraiais do povo de Deus e nós nos acostumamos e falamos, realmente os personagens ali, as personalidades não batem, né? Quais são as denúncias que nós precisamos fazer na nossa cidade? Quais são as denúncias que nós precisamos fazer no que diz respeito aos 3 poderes da nossa nação? Judiciário, o executivo. O executivo, qual é o outro? Legislativo. Quais são as denúncias que nós precisamos fazer dos desmandos que ocorrem por parte dos gestores públicos? O que é que nós temos que fazer? O que é que você tem que fazer na repartição pública onde Deus te colocou, em que você percebe desvios de conduta? O que é que você precisa denunciar lá? O que é que nós precisamos dizer para as pessoas? O que é que nós precisamos anunciar na nossa cidade? E que nós não estamos anunciando. Nós anunciamos para nós mesmos, nós anunciamos para a nossa própria família, nós anunciamos para a nossa igreja. Como igreja, nós sabemos o que é preciso denunciar e o que é preciso anunciar na nossa cidade. Você sabe o que é preciso denunciar com coragem, ainda que as pernas estejam trêmulas, ainda que por dentro de você, da sua estrutura, você sente um calafrio, você tem vontade de fugir, de se esconder. O que é que nós precisamos fazer na nossa cidade que nós não estamos fazendo? Irmãos, o modo de Deus agir na história continua sendo o mesmo. O modo de Deus alcançar um povo não mudou. O modo de Deus enviar não mudou. A igreja é enviada, a igreja continua sendo a agência eleita por Deus, escolhida por Deus, para que as pessoas sejam notificadas, elas recebam o anúncio do perigo grande e grave do que é viver sem Deus, mas ao mesmo tempo ouvir a boa nova de salvação que há em Cristo Jesus. É missão minha, é missão nossa. A IPG2 tem o seu momento em 2025 de sair do seu esconderijo e fazer aquilo para o que Deus a chamou para fazer. Deus chama o profeta para realizar uma missão. Deus chama a igreja para realizar uma missão. O profeta, ele não tem dúvida de que Deus falou. Ele não tem dúvida. Deus foi muito claro. Ele sabe que a mensagem é clara, mas mesmo assim, ele fará diferente daquilo que Deus o chamou para fazer.
Eu vou repetir. O profeta sabe que a mensagem é de Deus e é clara, mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, ele fará diferente do que Deus o ordenou a fazer. Qualquer semelhança comigo e com você é mera coincidência, né? É mera coincidência. É mera coincidência. Em primeiro lugar, nós vimos então que o profeta recebe uma missão de Deus. Em segundo lugar, o profeta desobedece a ordem de Deus. Vejam o versículo 3. É irônico como que o texto começa. Jonas se dispôs. Veja a ironia. O versículo 2 diz assim: dispõe-te. Deus falando com ele, com a voz imperativa de Senhor que ele é, de Criador. E diz o texto: Jonas se dispôs. Mas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Para longe da presença de Deus. Deus exige do profeta uma resposta imediata, que envolve o físico, que envolve o coração, que envolve uma resposta rápida. E o profeta Jonas dá uma resposta. O profeta Jonas dá uma resposta. Quantas vezes Deus exige de nós resposta e nós também damos resposta, mas não aquela que foi reivindicada por Deus. Deus exige que ele se disponha. Todavia, quando ele dá a resposta, a missão é de ir em direção ao Oriente. A missão que ele está recebendo de Deus é ir em direção ao Oriente. E sabe o que ele faz? O profeta resolve fugir para o Ocidente. É totalmente oposto. É como você na nossa cidade, você receber uma ordem para ir para a asa sul e você vai para a asa norte. É totalmente oposto. É contrário os caminhos. É contrário os caminhos. Vá nessa direção e o profeta resolve ir em outra direção. E talvez você e eu, ao lermos o texto, nós façamos a seguinte pergunta: por que Jonas fugiu? Por que Jonas fugiu? Por que Jonas não quis obedecer a ordem expressa dada por Deus? Por que ele não quis obedecer? Alguns estudiosos, eles apresentam algumas respostas extra-bíblicas. Eles dizem: Jonas não quis obedecer porque ele sabia que aquele povo era muito violento, que aquele povo matava profetas e filhos de profetas. Então ele tem esse conhecimento e por isso ele não quer obedecer. E outros vão dizer: não, Jonas não quis obedecer a Deus e fugiu porque ele sabia que existia uma profecia para destruir a Síria. Então ele pensa: se eu pregar ou se eu não pregar para a Síria, então é certo que Deus vai destruir. Então como fazer com que Deus destrua o povo? Então é não anunciar a mensagem de alerta para o povo. Sabe o que eu penso? O porquê que Jonas fugiu? Eu penso que a resposta está na Bíblia. Está nesse livro. Jonas fugiu e a resposta está nesse livro, mas eu não vou dá-la. Eu não vou dá-la, eu não vou antecipar. Eu vou seguir aquilo que o Tiago gosta de compartilhar, dos filmes, como as coisas vai preparando a gente, mas eu posso trazer uma citação de um comentador, de um comentarista do texto de Jonas, que ele diz assim: significativamente, o texto não fornece nenhuma explicação para a fuga de Jonas. Para isso, precisamos aguardar os acontecimentos do capítulo 4. Se você à tarde for ler, talvez você descubra. Por enquanto, não precisamos saber por que Jonas fugiu. Vamos deixar o suspense que o Espírito Santo deixou no texto. Assim, temos que conter a curiosidade, evitar fazer especulações e pacientemente deixar que o autor revele o motivo quando chegar a hora. Que hora vai chegar? O capítulo 4.
Você não pode faltar aos domingos de fevereiro, de março, eu não sei quando eu vou terminar o texto, para a gente ver qual é o motivo do porquê ele fugiu. Mas, por enquanto, vejamos a disposição do profeta para fugir. Note, irmãos, note que o Senhor Deus não coloca nenhuma muralha para impedir o profeta de fugir. Deus não faz isso. Deus não coloca uma muralha para impedi-lo. Às vezes Deus faz isso com algumas pessoas, mas nesse caso aqui, Deus não o fez. O que é que o profeta deixa claro com a sua decisão? O que é que ele deixa claro com a sua decisão? O que ele deixa claro com a sua decisão é que, fugindo da presença de Deus, Jonas anuncia enfaticamente. Jonas, com essa decisão, ele está anunciando enfaticamente a sua relutância em servir a Deus. Sua ação é nada menos que uma rebelião contra a soberania de Deus. Toda vez que Deus manda você fazer alguma coisa, toda vez que Deus te dá uma missão, toda vez que Deus nos dá uma missão específica, nós sabemos, não temos dúvida, e nós não fazemos o que Deus mandou, nós estamos dizendo para Deus: eu não quero servi-lo, eu não estou nem aí para a sua soberania, eu quero seguir o meu próprio caminho, eu fiz a minha escolha e eu vou seguir o caminho que eu escolhi. Fugir da presença de Deus. Fugir da presença de Deus é o que o texto diz. Agora, o quadro geral sobre essa questão da Escritura retrata algo bem diferente. O Salmo 139, no versículo 7 a 10, mostra uma outra coisa muito diferente dessa tentativa de alguém de fugir da presença de Deus. Olha o que o salmista diz quando ele fala do atributo da onipresença de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Quando você tenta esconder alguma coisa de Deus, na sua tolice de achar que você está escondendo alguma coisa de Deus, isso é uma tolice. Isso é aquele resquícios que ainda tem de você de um asno. É rebuscado para eu não falar direto o que seja, né? Você não acha irônico isso? Se dispôs para fugir da presença de Deus. Como fugir da presença daquele que está presente em todo lugar? É possível, é impossível fugir da presença de Deus, é impossível fugir. Agora, é notório que ele fez uma escolha, que ele tomou uma decisão. E Deus não o impediu de tomar a decisão e fazer a escolha. Foi o profeta quem tomou a decisão no coração, foi o profeta que foi lá comprar as passagens, foi o profeta que desceu e embarcou no navio para o destino contrário à direção de Deus. Você sabe por que isso aconteceu? Por conta de uma dádiva que Deus dotou e deu para os seres humanos. A dádiva da liberdade de fazer escolhas. Isso é uma dádiva que Deus deu para os seres humanos. Sabe por quê, irmãos? Deus não tem robôs. Deus não tem marionetes. Ele lida com gente que tem a capacidade de fazer escolhas. Ele lida com gente que tem a capacidade de fazer escolhas. Fazer escolhas faz parte daquilo que Deus dotou os homens. Nós podemos dizer nessa manhã que Deus trouxe você aqui nessa manhã, mas foi você que escolheu vir aqui nessa manhã. Nós podemos dizer que você tomou a iniciativa de colocar o despertador para acordar e chegar pontualmente no início ou antes do início do culto. Mas nós podemos dizer que você também decidiu chegar mais tarde. Não foi Deus que escolheu que você chegasse mais tarde. Você decidiu chegar mais tarde. Faz parte da sua liberdade de escolha. Faz parte, ainda que seja omissa, que receba algum adjetivo. Mas foi você que escolheu. Foi você que escolheu. Você casou com a pessoa que casou
Porque você quis casar. Quando alguém disse não case com um homem não crente e você casou, não venha dizer que Deus escolheu aquilo para você. Você escolheu isso. Deus deixou você escolher. Quando você escolheu um determinado tipo de emprego, enquanto que Deus tinha uma outra vocação para você, foi você que escolheu. Você infeliz trabalhando onde você trabalha, porque você quis. Não foi Deus que foi lá e preencheu o seu currículo, que fez a prova de concurso para você, não. Foi você quem fez. E você vai ter que lidar com as consequências da sua escolha. Agora, se por um lado escolha faz parte da liberdade humana, diferente daquela que Deus escolheu para você, você tem liberdade para escolher aquilo que Deus não tinha para você e você escolheu diferente, você precisa saber que você terá que arcar com as consequências das suas escolhas. Porque Deus apaga os nossos pecados na cruz, mas Deus não apaga as consequências. Você e eu vamos ter que lidar com as consequências das nossas escolhas. Você vai ter que conviver com elas. E às vezes elas serão um verdugo na sua vida. Serão cicatrizes que vão acompanhá-lo até o fim. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus falou com o profeta de modo específico. Deixe-me te dizer uma coisa nessa manhã, aqui nessa Assembleia dos Santos, sobre o exercício da edificação. No exercício da edificação, a palavra de Deus é dirigida a todos vocês, a todos vocês. Alguns mais atentos, alguns desatentos, alguns viajando para outros mundos, alguns aqui se esforçando para não ser tombado pelo sono, alguns estão aqui. A mensagem é dirigida a todos. Todavia, dentro da multidão, tantas vezes o Senhor fala de forma específica a alguns. E esses alguns precisam assumir uma postura. Então, muito cuidado com você, igreja, e com você, indivíduo, no meio da igreja, para quem Deus está falando nessa manhã. Cuidado para não ignorar o que Deus está te falando. Cuidado para não abafar ou tentar abafar a palavra de Deus. Aquilo que Deus quer que você faça é para ser feito por você, não é para ser feito pelo outro. É com você que Deus está falando. É a você que Deus está dirigindo e você sabe muito bem o que é específico para você. Portanto, não finja que não é contigo que o Senhor está falando nessa manhã. Não finja que não é contigo. É com você. O que nós diríamos para Jonas? O que nós pensamos que nós diríamos para Jonas se nós tivéssemos a oportunidade para dizer para Jonas alguma palavra depois desse acontecimento? O que você falaria para o profeta Fujão? O que você falaria de má para Jonas? Eu fiquei pensando, o que eu diria para Jonas? E eu tentei aqui rascunhar alguma coisa do que eu diria. Eu diria, Jonas, eu não aprovo o que você fez, mas eu te entendo. Jonas, o Senhor Deus foi muito claro contigo, Jonas. Eu conversando com Jonas. Jonas, você jamais poderia ter se enveredado pelo caminho que trilhou, totalmente contrário à vontade de Deus. Porém, eu te entendo, irmão. Eu entendo você porque diversas vezes me porto assim como você. E olha que os meus dilemas que me fazem fazer escolhas diferentes de você, como você fez, Jonas, não é nem por conta de povos violentos e cruéis e sanguinários. Às vezes são pequenas coisas que eu decido enveredar por uma outra rota. Às vezes, Jonas, Deus me manda fazer uma coisa, entretanto, eu faço diferente daquilo que Deus me ordenou. Jonas, olhe que a minha situação nem é como a tua. São coisas bem pequenas e talvez consideradas para alguns irrelevantes. É o que eu diria para Jonas. Mas sabe o que eu digo para a IPG2 nessa manhã? Para os meus irmãos e irmãs que às vezes têm ido num caminho contrário ao que Deus estabeleceu. Eu digo para os meus irmãos da família IPG2, queridos irmãos, não sei quando você falhou, nem por que você falhou. Porém, saiba que existe, da parte de Deus, a oportunidade para recomeçar.
Não importa se você tentou esconder, se esquivar. Não importa se você achou que iria fugir dele. Ele é Deus de recomeço. Assim como ele comissionou o profeta para uma missão, Deus chama a igreja para cumprir uma missão nessa cidade. Assim como o profeta recebeu a missão de Deus, assim também a igreja tem recebido uma missão de Deus para o nosso tempo, nossa geração, nossa cidade. Assim como o profeta desobedeceu a ordem de Deus, assim também, de alguma forma, a igreja corre o risco de desobedecer a ordem dada pelo Senhor Jesus. Mas se isso acontece, e tantas vezes acontece, Deus vai nos colocar no cantinho do pensamento. Semana que vem a cena do próximo capítulo. Convido a igreja a ficar de pé.